Boa noite, gente. Bem-vindos. Hoje a gente começa mais uma live onde a gente vai ouvir histórias de mulheres inspiradoras, né, que alcançaram sua linha de chegada nesse período de pandemia, né? Então, hoje a gente vai falar com a Luciana Pérez. Ela é uma empreendedora, ela foi advogada durante 20 anos. Há 3 anos ela largou a carreira dela no mundo corporativo e ela começou a advogar, né? E aí, quando ela começou a advogar, ela abandonou a advocacia e ela começou a abrir um café, né? Ela montou a Dona Celina Pães de Queijo. A Dona Celina são pães de queijo artesanais, né? E aí depois, quando ela montou a Dona Celina foi dando certo, foi funcionando e tudo mais. Aí ela começou a pensar em. Deixa eu chamar ela aqui. Ela começou a pensar em montar um café. Ela montou esse café, veio o Covid, né? Veio o lockdown e a cidade fechou. E aí a gente vai conversar com a Lu e ela vai contar pra gente um pouco do que aconteceu nesse período aí. A Lu tá entrando. Lu, tudo bem? Olá, tudo bem, gente? Tudo? E aí, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, Lu, eu fiz uma pequena introdução aqui, sua meio atrapalhada, né? Mas queria que você se apresentasse, né? Você contasse um pouquinho do seu desafio aí, como que foi. Primeiro se apresenta, né? E depois a gente vai conversar um pouquinho para entender aí um pouco da sua vida. Como que a advogada foi vender pão de queijo? Pois é, boa noite, pessoal. Sou a Luciana. Para quem não me conhece, é Celina Pão de Queijo Artesanal. Sou advogada por formação e depois de 20 anos de advocacia, eu resolvi que já tinha dado minha contribuição, minha pequena contribuição. Para mim já estava mais que o suficiente, não queria mais advogar. E foi um ano de transição, né, para eu entender o que eu queria, não estava satisfeita com a advocacia, processos que se arrastam há anos e anos, anos, anos. Para vocês terem uma ideia, eu entrei num escritório que foi o último que eu trabalhei 17 anos, e quando eu entrei já tinha processo lá em curso, e quando eu saí eles ainda estavam em curso. Então é uma profissão que não te dá muitos prazeres, né, de conclusão, os processos se arrastam, então não é muito satisfatório, para falar a verdade. É muito E então recurso, né, Lu? Muita coisa, muito muito evento, né? recurso, Muito evento no e meio do ninguém lê nada. caminho. E muita história para Exato. E o escrever. juiz, exatamente. Mas algumas pessoas me perguntam, mas você abandonou a advocacia? Eu falo, não, eu não abandonei, eu fiquei 20 anos. Né? Então, eu acho que Claro. foi um período muito bacana, né? De 20 anos, de muito aprendizado. Eu acho que todo mundo deveria saber um pouquinho de advocacia, de direito, que é uma profissão linda, bacana, mas daí a gente traria em outra seara de problemas do judiciário. Mas para mim tinha dado. Então eu falei, eu não aguento mais. Eu tive síndrome de burnout enquanto eu estava trabalhando Nossa, no Lu, último conta como que é ano. isso. Conta isso daí. É um excesso. Na verdade, eu comecei a sentir. Eu me sentia muito. Como se diz? Eu ficava paralisada às vezes. Eu era coordenadora da área que eu trabalhava. Eu coordenava 8 advogados, mais um estagiário. E às vezes era muita coisa para fazer.
Quando a equipe triunfava, era um triunfo pessoal do advogado que você cuidava, mas quando dava algum pré-reps, a culpa era sua, da coordenadora. Olha, bem-vinda Então à vida era de um... líder. Exatamente. Então era um fardo, era complicado. Mas o que eu acho que essa insatisfação dos processos que se arrastam, de você chegar todo dia e ter aquela mesma coisa, não é só a mesma coisa, mas são coisas que não são concluídas, né? E a gente ali como advogado, que você quer, você quando se forma, acha que você vai mudar o mundo, claro, isso é natural, vê muito filme de tribunal e na prática não é nada assim. Então, é um pouco frustrante, né? Embora eu gostasse, tinham coisas que já não estavam me fazendo bem. Então, a síndrome de burnout começou a me paralisar. Eu chegava no escritório com a mesa lotada de coisa e eu não sabia o que fazer. Era realmente, Lu, era meio, isso é bem muito angustiante. interessante. É bem interessante isso, porque assim, síndrome de burnout está em alta agora, né? Todo mundo escuta falar, alguns famosos estão aí sendo vítimas, né, dessa síndrome, porque acho que é uma doença do mundo moderno, né? Mas as pessoas não Sim, contam isso, né? Então aí você chegava lá, tinha aquelas pilhas, né? Porque advogado sim, trabalha com pilhas, né? E, e é. isso, como é que foi? Conta um pouco para as pessoas, porque às vezes as pessoas hoje estão vivendo momentos de angústia e não conseguem identificar que elas precisam de ajuda. Quando você identificou que você precisava de ajuda, que você precisava retomar, que você precisava repensar toda a sua história aí? Outra coisa interessante, né? Então, às vezes eu ficava paralisada, meu corpo muitas vezes ficava como se estivesse dormente. E eu era conhecida como uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou muito ativa e eu era meio pé de boi para as coisas, né? Fazia, a Luciana faz, a gente quer ser Mulher Maravilha e dar conta de casa, dar conta dos filhos, então eu fazia tudo meio muito cronometradamente, com os filhos, então eu vou chegar às 6h26 em casa, e daí eu já vou pegar vocês para ir não sei aonde, e daí eu tive que fazer, eu tive um estresse muito grande, fiquei muito mal, eu tive que ir para fazer terapia, passei numa psiquiatra, e a psiquiatra, uma das primeiras perguntas que ela me fez, que foi interessante, ela me perguntou: qual foi a última vez que você tirou férias de 30 dias? E daí eu fiquei pensando, e eu falei: há 18 anos. Daí ela falou: não pode. E ela explicou o porquê. O cortisol, ele começa a baixar. Eu tirava férias só de 15 em 15 para ficar com as crianças em julho e dezembro. Então, Quantos anos tinham o seus cortisol. filhos? Quando eu saí o Léo tinha 14 e a Marina menos 4 ou 7, 7 Uhum, anos por aí. tá. Não, acho que 7 anos. E, e daí ela me falou, o cortisol ele começa a baixar no 15º dia. E ele só zera no 30º, por isso que são férias de 30 dias. Então, se a pessoa tira só 15 dias, ela não zerou nada. Ela volta do mesmo jeito que ela saiu para o trabalho. Tão estressada quanto, os níveis de hormônio do estresse super em alta. Então, isso só vai acumulando e a gente não percebe, né? Porque a gente precisa ser super perfeita, a gente precisa estar sempre ok, sempre fazer tudo, né? E daí foi um processo de 1 ano de terapia, fui fazer terapia, e daí eu comecei a questionar que realmente eu queria sair, que não me fazia mais feliz aquilo. Eu fazia pão de queijo já há algum tempo, que meus filhos sempre pediram, o Léo especialmente. Ele sempre pedia porque ele falava que os pães de queijo daqui de São Paulo não eram gostosos, como eram os de lá de Minas, né, que a gente é de Uberaba. Então, toda vez que eu ia para Uberaba, eu trazia polvilho, eu trazia queijo, eu deixava tudo congelado. E de domingo à noite, geralmente eu fazia... Domingo à tardezinha, eu geralmente fazia o pão de queijo. Uhum.
E todo mundo gostava, a família gostava, tal. Os amigos subiam para comer, aquelas coisinhas, tal. E eu já querendo fazer outra coisa, vi ali uma possibilidade, porque era uma coisa que me dava prazer, que sempre esteve na minha vida, né? Mesmo que eu tenha trabalhado 20 anos como advogada, cozinhar sempre foi bacana. A minha mãe, ela é muito importante nesse ponto, né? Ela é uma cozinheira super de mão cheia e ela até hoje faz doces de sexta-feira. Ela faz um bolo, 2 doces, e a gente, quando era criança, era obrigado a ficar com ela na cozinha, fazendo todo o mise en place, era obrigação, a gente tinha que falar. Então, batia as claras, untava uma forma, mexia um creme. Então, eu sempre tive essa proximidade com a cozinha. Daí, voltando para esse meu período de terapia, eu realmente percebi que eu não queria mais. A terapeuta, na época, falou um negócio super interessante que eu guardo até hoje, né? Que a gente pode tudo, mas a gente não pode muito como pessoa, né? Então, essa mania da gente querer controlar todas as situações, controlar tudo, é impossível, né? Então, isso me libertou um pouco, porque eu era muito controladora, eu queria fazer tudo sempre, e o pessoal falava, nossa, como que você dá conta? E eu não dava conta, a verdade é que eu não dava conta, né? Tanto que desagou no que desagou. Porque a gente Porque não antes, dá quando eu era conta, de... né? E, Exato, mas a gente tem essa e a gente. falsa sensação de que dá. Não, e eu não sei, né? As mulheres são muito ativas, né? A gente sempre fala assim, eu tenho 15 minutos. Aí esses 15 minutos a gente quer fazer 50 mil coisas nesses 15 minutos, né? Você Exatamente. faz unha, você faz mão, pé, depilação, ainda faz uma massagem, você acha que você consegue fazer tudo isso em 15 minutos. Você fala assim, esses 15 Exatamente. minutos, né? Eu tinha uma chefe no escritório, porque, por exemplo, quando as crianças tinham que levar algum lanchinho para a escola, numa festa de escola, eu fazia, eu não comprava na padaria. Então, uma das coisas até que eu fiz muito foi mandar pão de queijinho. Eu assava de manhã para levar pão de queijinho, eu fazia um pirulito recheado, colocava no negócio. Daí minha chefe até falava assim, Lu, como você consegue? Daí tinha um filme de uma mulher que até um dia desse eu assisti, que é justamente isso, como que a gente consegue? Na verdade, a gente não consegue. A verdade é essa. A gente vai se violentando muito, porque a gente começa a colocar metas muito altas pra gente. A gente eu tenho que ser ótimo, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho. Só que a gente não tem que ser, eu acho, né? Pode ser que funcione para algumas pessoas. Para mim, a conta veio com uma síndrome de burnout, né? Que eu já estava descontente, desiludida ali com a minha parte profissional e com um estresse, um cansaço extremo. Então a conta veio. E Tudo foi aquilo que eu você que fazia percebeu que demais. precisava de ajuda ou alguém falou, Lu, vai procurar ajuda? Como é que foi esse processo? Não, eu percebi. Você percebeu que você não Eu estava percebi, legal e que você precisava buscar alguma coisa Mas daí para. foi uma crise foi uma crise forte, chorei muito, e daí eu procurei ajuda. Logo no início eu não queria ir para lugar nenhum, foi férias de janeiro, eu não queria viajar. Eu pensava, por exemplo, a gente acabou indo lá para em uma praia meio deserta lá e que a gente tinha que pegar um barco. Eu fiquei desesperada, eu só pensava que o barco ia afundar. Eu falava, não, vai afundar, claro que vai afundar. Porque você só pensa negativamente. Você só consegue. E daí a psicóloga também ensinou que quando você não está muito bem psicologicamente, as coisas pequenas viram um monstro. Né? Então, e quando você está bem, você dá a dimensão exata para cada problema. E quando você está mal, tudo é um problema. Né? Então, a terapia foi importante para colocar as coisas um pouco no lugar. E daí eu tive que tomar a decisão também difícil de sair do escritório, que eu trabalhava há 17 anos.
né? Porque mal ou bem, eu estava lá há 17 anos, era uma, tinha uma consideração muito grande pelas pessoas, né? Era reconhecida profissionalmente. Eu era CLT, né? O que para, né? Eu ganhava Quase meu prêmio de como final. funcionário do Banco do Brasil lá na minha infância, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, eu sempre tive muito apoio quando as crianças, por exemplo, eventualmente tinham algum problema, então eu tinha muita liberdade. Então, era um ambiente relativamente bom. E você é CLT, ainda ganha um prêmio de final de ano, etc. Então, outro ponto também que te faz pensar muito, eu acho que deve ser o medo de muita gente, é como eu vou lidar com essa perda de renda, né? Como que eu vou lidar com todo esse valor que Pra- consegue me ajudar ali no dia a dia, porque você faz escolhas, né? Então, às vezes, a sua vida é pautada nessas escolhas de valores, né? De gastos que você tem. Então, você tem que fazer toda uma reorganização. Ô, Lu, Não é fácil também. você sabe que no meu livro eu conto numa parte o seguinte, que porque treinar para maratona é uma coisa muito custosa, né? É você colocar mais 2 horas por dia ou 3 horas por dia se dedicando para uma coisa que está fora do seu dia a dia, não é seu trabalho, não é a família, não são os amigos, né? É uma coisa a mais. E tem aquele discurso do CEO da Coca-Cola, que ele falava que a gente tinha 5 bolas na vida, que é a família, o trabalho, a fé, a saúde, né? Tem mais um ponto que eu não me lembro agora. E ele falava que a bola de borracha é a bola do trabalho, que essa é a única bola que você pode deixar quicar e cair no chão, que ela não vai quebrar. Mas que se você, no sentido de que se você deixar de olhar para a sua família, para os seus amigos, para a tua fé, para a tua saúde, né? Essas coisas elas vão quebrar, né? Você vai trazer alguns Exatamente. traumas. E eu falo no meu livro que eu coloquei uma sexta bola. Porque quando eu coloco uma carga muito pesada na minha vida, que é o treino da maratona, né? Essa tem que ser a minha bola de borracha. Então, se a vida fica pesada, essa é a bola que vai cair. Então, se tá muito puxado, se eu tô carregando, se eu tô sentindo que o fardo tá grande e os ombros não carregam, é o treino que eu vou dar uma diminuída, um dia que eu vou dar uma olhada se eu vou fazer a musculação ou não, se eu tenho um treino longo no final de semana, talvez ele não vá ser tão longo assim, porque a gente tem que achar na vida da gente qual que é a bola de borracha, porque você tem que ter o plano B. Né? Se não Sim. acontece isso, você se explode, né? A gente se estoura, né, com a sobrecarga, porque a gente sempre acha Sim. que tem a capinha da Mulher Maravilha, né? Sim, E exatamente. ainda carrega, você faz um mundo, carrega uma culpa, porque você olha para o lado e fala assim, gente, mas como que aquela mãe consegue e eu não estou dando conta, entendeu? Exatamente. Porque Além da competitividade, né? porque a gente Entre só mães. olha a questão, a gente só tá olhando, eu brinco que a gente só olha a fotinho do Instagram, né? A gente não olha o behind the É, scenes dessa história toda, né? Quantas vezes exatamente. ela chorou, se ela chorou mais ou menos do que a gente, né? Exatamente. Mas a gente, eu acho que talvez agora a gente esteja mudando um pouco. Eu acho que a minha geração, que não tinha, sei lá, estabilidade, ele viveu, conviveu com inflação, então na hora que tinha um emprego bacana, ele se agarrava, né? E a gente tinha muito medo dessa bola cair. É. Quando na verdade é a bola que pode cair, E não o o emprego resto, é cheio de né? algeminhas, né? Porque aí você tem o benefício assim, Sim. você não tem só o emprego e o salário, você tem um plano de saúde bom, você tem, Sim, dependendo do cargo, você tem um cargo, aí você tem um benefício X, aí os você tem indiretos. os indiretos, que Sim, são as isso algeminhas, né? são as algemas que te compram, né? Eles estão Exatamente. comprando todo dia. E daí, quando eu realmente decidi, eu falei, não, eu vou sair mesmo. Porque eu brincava até que lá no escritório, quando eu ia almoçar, eu falava, eu vou para a hora do banho de sol, igual o presidiário. Eu brincava.
voltava. Eu falava, eu vou pro banho de sol, gente. Porque era a única hora que eu tinha de tomar um banho de sol. Só que daí eu queria fazer 1000 coisas na hora do almoço, obviamente, né? E daí, na hora que eu voltava, eu falava assim, eu vou de volta pra minha celinha, né? Porque você, no final das contas, acaba vendendo o seu tempo, né? Muito. O seu tempo é muito caro e você vende muito barato. A verdade é essa, eu acho, sabia? Depois que a gente sai, você fala, meu Deus, quanta vida tem aqui fora, quantas possibilidades. Talvez eu não vá conseguir comprar tudo que eu comprava antes, porque tinham me comprado o meu tempo, né? Meu tempo estava comprado. Claro. Né? Com todas aquelas facilidades, mas não sei se para algumas pessoas pode funcionar, porque às vezes a pessoa sente prazer naquilo mesmo, né? Mas para mim já não funcionava mais. Depois eu passei uma situação lá no escritório também, que quando eu entrei, a gente não precisava bater ponta, era um negócio suave, não que eu tivesse problema com horário, nem um pouco. Mas à medida que as pessoas foram saindo e foram ficando só os mais antigos e foram entrando novos, a geração mais nova, ela já era outra geração, outra cabeça. Então, os sócios queriam fazer um controle maior, então todo mundo tinha que bater o dedo lá, tinha que mandar e-mail para falar que estava saindo. E eu falei, gente, eu tô velha para isso, eu não posso, não aguento mais isso, eu não consigo com isso. Então, também, eu acho que foi um momento de você perceber que aquilo também já não te fazia bem, né? Que não estava mais bacana para mim. Mas não foi fácil, viu? Não foi fácil. Você se questiona muito porque você tem filhos, você tem compromissos, você tem que o tempo inteiro, né? Mas aí eu tive o apoio do meu marido, tive apoio do meu filho especialmente, não é especialmente, do meu marido muito, claro, do meu filho, que tinha 14 anos na época, e ele falou um dia pra mim assim, mãe, você não tá feliz, faz o que te faz feliz. Gente, é óbvio, né? Você tem que uma ouvir pessoa de 14 anos. Te dando um tapa na cara, quase, né? Falando, poxa. E daí, né? pois é, faz o que te faz feliz, você não tá feliz, a gente percebe. E daí eu perguntei pra ele, eu falei, não, talvez a mamãe vai sair mesmo. Ele falou assim, olha, só não esquece que tem a Aline. A Aline era uma funcionária nossa que ajudava lá em casa enquanto eu estava fora, porque a gente terceiriza toda a nossa vida, né? Para poder... Porque você terceiriza tudo, para poder trabalhar. Uhum. Você terceiriza tudo. Daí você também tem que colocar isso na conta. Poxa, eu estou terceirizando tudo. Tudo, era essencialmente tudo. Eu falei, não, a gente vai dar um jeito com ela e vai ficar tudo bem. Bom, enfim, daí nesse ano que eu fiz terapia e comecei a pensar definitivamente em sair, eu comecei a vislumbrar a possibilidade, porque outras pessoas, toda vez que eu ia em algum eventozinho de amigas, um chá de bebê, uma coisinha, eu levava o pão de queijo. E as pessoas me pediam pão de queijo. Ai, Lu, traz pão de queijo, traz pão de queijo. Eu falei, esse negócio acho que o pessoal gosta mesmo, hein? Parece que o pessoal gosta. E até que um dia eu fui num chá de bebê de uma amiga, levei o pão de queijo, porque cada amiga tinha que levar alguma coisa, eu levei pão de queijo recheado. Foi, sei lá, do nada, eu fiz lá. E uma outra amiga falou para a amiga que eu fazia, encomendou. Eu falei, então, mas eu não faço pão de queijo, meu bem. Faço. Se você quiser, eu te entrego. Então, mas olha só. Eu falei, se você quiser, eu te dou, eu levo na sua casa, mas eu não vendo. Mas aí começou a ligar a chavinha, né? Então, em julho de 2016, eu já, mesmo trabalhando, eu comecei a considerar seriamente essa possibilidade. E eu, como advogada, fiz o registro da marca, né? Já fiz o registro, procurei uma pessoa para fazer o logo. E daí eu saí de férias em dezembro, daí eu tirei férias de 30 dias. E quando eu voltei das minhas férias de 30 dias em 2017, eu comuniquei que eu não ia mais voltar para o escritório, né? O que foi um choque, especialmente quando eu falei que eu ia vender pão de queijo. Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou vender pão de queijo. Como assim? Daí eu cumpri o meu aviso prévio, bonitinha, porque eu estava lá muitos anos, era, assim, da minha área, era um HD externo lá, né? Uhum. No meio do aviso prévio, eles me pediram para ficar, eles perguntaram, olha, você não quer ficar mesmo? Eu falei, não, realmente eu não quero.
Mas, e logo em seguida, eu saí em março de 2017, então você vê que foi um processo longo, né? De um ano e pouco, até eu chegar e falar, não quero mais, amanhã não venho. Então, foi isso. Daí aconteceu uma situação que eu não sei te explicar se foi boa ou se foi ruim. Sabe? Não dá pra te falar. Eu comecei, daí eu ia na cara, na coragem, eu ia nos lugares e falava, ai, olha, eu faço pão de queijo, não sei o que lá. E eu consegui um cliente lá no Shopping Eldorado. Olha só, minha primeira cliente no Shopping Eldorado. Loucura. Vendia lá 3 quilos de pão de queijo para ela por semana, bonitinho, entregava e tal. E eu vi um dia no Instagram uma possibilidade de feira gastronômica, que eu, na minha vida pretérita, nunca tinha nem ouvido falar, porque eu não sabia, eu só sabia da feirinha do MASP lá, da Benedito Calixto, mas nem ia, porque nunca dava tempo, trabalhava direto e tal. E daí eu entrei em contato, me chamaram para fazer uma feira que chama Sabor Nacional. E isso foi o começo de tudo mesmo, porque é uma feira profissional, lá no Museu da Casa Brasileira, com milhares de pessoas circulando, né? Milhares de pequenos produtores circulando, eles confiaram muito no meu trabalho. E eu fui apresentar o produto para ver se eles queriam que eu fizesse, eles adoraram o produto e falaram, não, a gente quer que você participe sim. Eu nunca tinha feito nada na minha vida, nada, nunca tinha feito nenhum stand, sei lá, nada, nunca tinha vendido nem limonada. E lá foi a Lu com pão de queijo. E lá fui eu com pão de queijo, uma amiga falou, eu vou te apoiar, e ela me apoiou durante muito tempo, que é a Sandra. Sem ela não teria sido possível. Calma. Sem ela não teria sido possível também, porque ela me apoiou muito. E dali, naquele momento, a gente viu que realmente o produto tinha entrada, tinha saída, as pessoas gostavam. E daí, quando eu te falo que eu não sei se foi bom ou se foi ruim, por quê? Porque eu não planejei. Então, eu queria chegar nesse ponto também, que eu acho que é importante para as outras pessoas que estão querendo empreender, que é o planejamento. Apesar de eu ter feito todo esse um ano, vou, não vou, vou, não vou, na hora que eu fui, eu deveria ter, antes de ter ido na feira, ter planejado um pouco melhor. Mas tudo bem, foi o que foi. Então, foi uma coisa meio orgânica que foi acontecendo. Então, já na primeira Sabor Nacional, eu já saí de lá com clientes. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, de cafeterias. Então, o negócio que foi te conduzindo, eu não fui conduzindo o negócio. Então, foi caminhando a gente para as cafeterias, então a gente fornecia para... E foi sempre fazendo feiras, eventos e cafeterias. Então, foi um negócio que foi se sustentando e eu fui andando, modificando as coisas com o bonde andando. Então, talvez para as pessoas que estejam pretendendo montar um negócio, acho que o principal primeiro, tenha um produto que seja querido, que as pessoas gostem, que você se sinta bem em fazer aquilo, que aquilo te dê prazer, né? E, se for possível planejar, melhor, né? Mas melhor, eu acho melhor. Eu acho assim, né, pessoalmente. Eu acho que tem algumas coisas que a gente não consegue planejar 100%, né? Talvez planejar uma planilha de custos, saber exatamente quanto custa um quilo de pão de queijo e tudo mais, mas isso você já tinha, porque você estava fazendo isso lá, você já tinha clientes que você já tinha seus 3 quilos de pão de queijo que você vendia por mês. Então você já sabia quanto custava 1 quilo. Talvez o que você precisasse planejar mesmo e saber o quanto seria possível é a tua produção mensal, ou a estrutura que você precisaria para a produção que você estava se comprometendo, uma série de coisas, né? Porque senão as pessoas ficam presas no planejamento e não arriscam. Se você não tivesse arriscado, né? Essa semana eu agora na pandemia, um dos grandes estresses meus na pandemia é que eu tive labirintite. Então eu estou fazendo um tratamento de acupuntura. E a assistente do meu médico, ela veio falar, Sara, você que está sempre por aí e tal, a minha filha, ela está procurando um trabalho, ela tem 24 anos e ela nunca fez nada, mas ela é isso, aquilo, sempre ótima, né?
E você não conhece um trabalho de recepcionista? Aí eu falei para ela assim, falei, olha, eu te conheço há 13 anos. Há 13 anos nós tivemos uma conversa, porque você trabalhava aqui segunda, quarta e sexta, num consultório de acupuntura, e você queria um segundo trabalho para te ocupar terça e quinta. Você não conseguiu um segundo trabalho. Você foi lá e fez um curso, e ela fez um curso daquela acupuntura auricular. Né? E ela, às terças e quintas, faz atendimento domiciliar em outros lugares, e ela, com isso, preencheu o tempo dela. Eu falei, não existe mais emprego. Muito menos nesse mundo que a gente está vivendo, o emprego de recepcionista vai ser muito difícil, porque a sua filha e milhões de outras estão procurando. Por que você não pensa no eu empresa para sua filha como você conseguiu encontrar o eu empresa, né? Pensa em fazer uma associação do trabalho dela com o seu. Então você faz acupuntura, ela faz massagem, ela vai fazer uma drenagem, ela vai fazer um curso de shiatsu e vai fazer shiatsu. Porque o mundo é esse para frente, né? A gente tem que se arriscar e acabou aquela coisa do salário, CLT, carteira assinada, FGTS, todos os benefícios. Se você pensar só nisso, você vai ficar muito limitada, né? E presa na celinha, né? Com direito a banho de sol. Exatamente. Com direito a um banho de sol de 1 hora. É gostoso. É verdade. Mas é um desafio. Daí eu tive que correr atrás de tabela de uma nutricionista, de técnico de embalagens, de tudo. É uma loucura, mas tem sido. Eu falo que o medo às vezes me paralisa. Em alguns momentos me paralisou e eu falo, puxa, será que vai dar? E daí eu tenho a minha braço direito, que é a Aline, e ela falou, Lu, você não percebeu? Já deu certo. Lembra que a gente começou com 3 quilos? Quanto a gente produz hoje? Ela, já deu, você tá doida? Ô, Lu. Mas eu acho assim, tem um caminho muito longo ainda, mas claro. Tá um caminho muito bom. Aí, você estava lá vendendo pão de queijo artesanal, aquela coisa toda, e esse ano a Lu resolveu montar um ponto de pão de queijo, né? A dona Celina virou um ponto fixo para virar um café, atender ao público. Exatamente. E tudo mais. Aqui, ó, gente. Eu vou fechar depois uma porta ali, mas aqui de uma parte aqui, mas um pouquinho da loja aqui, ó. A gente tá aqui na loja. Inclusive, eu queria mostrar um negocinho aqui para você. Acho que não sei se vai dar. Tem uma frasezinha aqui nesse quadrinho que tá pendurado, que tá escrito, é hora de descoisar as coisas que são coisadas. E quando eu li isso, foi um insight para mim. Eu falei, eu preciso descoisar essas coisas. E daí eu precisava desatar os meus nós, sabe? E ele tá aqui, ó. Ele é o meu guia. Esse é o seu mantra. E daí esse ano é o meu mantra. Esse ano foi a gente... Então, isso é uma questão daquilo que eu te falei que às vezes quando você não planeja tanto, as coisas vão te conduzindo, né? Então, o que aconteceu nos anos anteriores? A gente começou a fazer os pães de queijo, começamos a vender para as cafeterias e participando de feiras gastronômicas. Então, muitos finais de semana, por mês, a gente sempre fazia, angariando novos clientes, tanto de pessoa física quanto jurídica, mas mais de pessoa jurídica... e assim, física também. Eu mesma moro aqui no bairro do Caxingui, fica Jardim Guedala, Morumbi, sei lá o que é mais ou menos por aqui. E os nossos clientes todos estavam localizados em Moema, Vila Madalena, Pinheiro, Jardins, Vila Olímpia. E eu falava, a gente precisa mudar um pouquinho, expandir um pouquinho essa clientela. E a gente ficava só muito focado no pessoa jurídica. Então, no começo do ano, a gente resolveu alugar um imóvel, montar uma loja de pronta entrega, o que já era um grande passo para a gente, para quem só fazia por encomenda, né? Então, a gente fez tudo, tal, só que daí veio a pandemia. Então. Quando ficou pronto, veio a pandemia, e daí as feiras acabaram,
as cafeterias fecharam, né? Pouquíssimas conseguiram fazer um delivery, porque cafeteria é mais complicado. Ó, estão perguntando, né, onde é a sua cafeteria. Diga. Vamos lá. Então fica aqui no Jardim Guedala, na rua Amélia Correia Fontes Guimarães, número 20. O endereço, gente, tá na bio do perfil da Dona Celina, tá? Então, se alguém perdeu, sigam aí a Dona Celina, né? E o endereço tá lá. Todos os dados de contato da Lu. Isso. Daí veio a pandemia e a gente falou, e as cafeterias fecharam, que era o que dava nosso faturamento, né? E a gente falou, e agora? E daí a gente percebeu também que é bom vender, porque é muito bacana você ter o fixo lá do seu cliente cafeteria, mas a gente percebeu que tem que ter os pés em duas canoas, tanto pessoa física quanto jurídica. Porque se acontece uma situação dessa, com uma pandemia, se bem que eu não espero que nunca mais aconteça, né? Porque foi surreal o que aconteceu, né? E daí o que aconteceu? A gente ficou meio... naquela primeira semana que a gente tinha feira agendada, inclusive, que foi cancelada, na semana seguinte já foi cancelada. Eu confesso que na primeira semana eu falei, ai, que bom, porque eu estava um pouco cansada mesmo. Eu acho que estava todo mundo precisando de uma semana para parar. E eu achava que ia ser coisa de 15 dias. Eu falei, tudo bem, uma feira, não tem problema, tal. E daí, quando o negócio começou a encrespar, já na segunda semana, quando fecharam as cafeterias, daí eu já fiquei mais receosa, preocupada. Foi quando entrou a rede de contatos que você tem. Que daí é muito importante também. E que te dá o apoio nesse momento tão difícil. Dica para quem está montando um negócio ou para quem tem um negócio. Tenha o contato com seus clientes. Saiba telefone, WhatsApp, e-mail. Exatamente. Né? Saiba onde o seu cliente está. Exatamente. E tenha, não vou dizer, você não precisa ter relação pessoal com o cliente, mas uma relação, sabe, de preocupação genuína com o cliente, saber o que ele gosta, saber o que ele pede, fazer um agrado de vez em quando para um cliente, sabe, que te prestigia, que te apoia. E isso eu percebi, assim, eu nem sabia, para falar a verdade, mas as pessoas às vezes falam, Luciana, você vende bem o seu produto. Às vezes eu vou em alguma cafeteria, então toda vez que eu vou numa cafeteria apresentar o produto, à exceção de alguns casos aqui durante a pandemia, que chegaram a entrar em contato com a gente, pedir amostras, toda vez que pediam amostras dos nossos produtos, eu ia. Eu ia com pão de queijo já assado, eu ia com pão de queijo congelado, eu tirava todas as dúvidas. Toda vez que a gente fecha com uma cafeteria, eu vou no dia da entrega, eu treino os funcionários, eu converso com todos os funcionários, eu falo por que o nosso pão de queijo é diferente. Eu quero que todos experimentem, que todos gostem. Ô Lu, vamos falar de pão de queijo. O pessoal está achando que você tem pão de queijo. Você tem pão de queijo, mas você tem muito mais do que pão de queijo, né? Agora... Com a pandemia, então, qual que foi a ideia da loja? Tem uma pronta entrega, né? Tem uma pronta entrega. Não sei se o pessoal sabe, mas a gente tem 10 tipos de pão de queijo. Então, é isso que eu queria que você falasse. Então, a gente tem o tradicional, com chia e linhaça dourada, com um palitinho de parmesão, que eu vou pegar aqui, ó, que é esse daqui, ó, não sei se dá pra ver, um palitinho de parmesão. Depois eu mostro os pacotinhos. Recheado de catupiry, recheado de provolone, recheado de pimenta biquinho. O mais novo agora, que é recheado com uma linguiça curada artesanal, de goiabada, de doce de leite. Um que eu não queria fazer, mas fiz, que era o de Nutella, porque as pessoas pediram, mas eu pessoalmente não queria fazer, porque eu achava que não tinha nada a ver, e no final das contas foi gostoso. Vou te falar o comentário aqui, olha. Pai amado, vou me acabar com esses pães. Eu vou te dizer, viu? Muita gente falava também o seguinte, não, foca no pão de queijo, só tradicional.
E hoje, 90% dos nossos pedidos são de pães de queijo sortidos. Uhum. Um tradicional, um goiabada e um catupiry, um provolone, um integral. É assim. E Então, como as você está pessoas entregando pão de gostam. queijo hoje na pandemia? Quem é seu Delivery. Hoje cliente? nosso cliente, assim. É pessoa Então, física, tipo Rappi? não, então. Ah, então, durante essa fase mais aguda da pandemia, que realmente as pessoas ficavam em casa mesmo, a nossa rede de contatos, e uma em especial, que é a Renata Gomes, que eu tenho que falar dela, porque ela abriu um horizonte enorme para a gente, de possibilidades, de conversar com pessoas. Então, foi uma rede de, assim, foi uma corrente muito do bem mesmo, muito doida, de pessoas que encomendaram e fizeram realmente um boca a boca. E, para você ter uma ideia, a gente conseguiu não só alcançar o nosso faturamento que a gente tinha, como a gente subiu até de faturamento. Então, em plena pandemia, quando as pessoas vêm aqui na loja e perguntam, ai, quando você abriu? Eu falo, eu abri em abril. As pessoas já fazem assim, ó. Nossa, coitada. Assim, as pessoas já vêm com Fala, aquele anúncio. foi Nossa. difícil, tive que trabalhar muito, mas estou de pé. Então, exatamente. Eu falo, não, olha, eu não posso reclamar, foi muito bacana, foi muito trabalho, muita ajuda, mas a gente conseguiu, a gente não demitiu ninguém, porque antes era eu só que fazia, depois era eu e mais uma, e hoje somos eu e mais quatro. Quer dizer que você deu Então, emprego, em plena pandemia você gerou eu emprego. dei, eu gerei emprego na plena pandemia, nós pagamos todos os nossos fornecedores, que são pequenos, muita gente, os nossos clientes sabem, mas quem não sabe, a gente compra polvilho caipira de pequeno produtor, a gente compra ovo orgânico de pequeno produtor, o queijo canastra é do pequeno produtor. Então, é uma cadeia de pequenos Uma produtores. rede econômica muito importante, né? É uma economia Exatamente. informal, né? Indireta, aliás, Exatamente. muito importante aí, né? E a gente conseguiu pagar todo mundo, a gente conseguiu que a roda continuasse girando no nosso. A gente deu sorte no sentido de que era um produto que casava muito bem com o home office. Se eu fizesse paeja, por mais que ela fosse linda, orgânica, maravilhosa, talvez a gente não conseguisse vender tanto. Então, eu acho que houve essa coincidência boa, porque foi um produto que as pessoas que estavam em casa queriam comer um pão de queijinho Ô à Lu, tarde. mas assim, se Diga-me. você vendesse paeja, você ia ter que adaptar a sua estrutura de paeja Sim, para a nova sim, realidade, sei lá, um sim, executivo de paeja de home office, alguma coisa. Como você adaptou o seu produto para o sim. delivery, né? Exatamente. E, A gente já fazia delivery pouco, porque o nosso grosso era o pessoa jurídica. Quando veio o delivery forte, a gente teve que se virar mesmo, porque a uhum, gente não tinha o entregador que vinha todo dia aqui. A gente não tem Rappi ainda, uhum. tá? A gente não trabalha nem com Rappi, nem com Uber, nem a gente tem um entregador próprio. A gente está avaliando, é possível que a gente entre nessa plataforma, mas a gente está avaliando, porque os motoboys também são muito mal cuidados lá, né? Aqui o Uhum, nosso é bem cuidado. Mas vamos ver, a gente está avaliando. Porque é uhum. importante, por exemplo, antes da pandemia, a gente só entregava aqui no entorno de Pinheiros, Moema, Vila Madalena. E daí na pandemia as pessoas me perguntavam: você entrega na Moca? Ah, entrego. Você Entrega. entrega na saúde? Entrego. Eu entrego onde estiver fazendo o pedido. Foi uma exceção. E eu falava, olha, a gente está entregando nesse momento porque o trânsito permite que a gente, né, entregasse. Porque em condições normais, você entregar muito longe é inviável, às vezes, por causa do trânsito, né? Mas nessa pandemia e até hoje a gente está entregando e a gente vai continuar entregando. Olha, você não teve sorte, Diga. viu? Isso é muito Por quê? trabalho e dedicação, tá escrito aqui. Ah, obrigada, Tá? obrigada. É, É isso é o bem que as bacana pessoas estão esse. falando aqui.
Ô, Lu, é interessante que você cuida de todo o processo, né? Isso é muito importante quando uma pessoa está pensando em montar um negócio. Não adianta focar no produto, você tem que focar em toda a cadeia. Então, se você se preocupa com o Sim, fornecedor, você se preocupa com o seu produto, e você falou que você se preocupa com a pessoa que está entregando o seu produto, né? Porque, por exemplo, aqui em casa, nesse período de pandemia, a gente não pediu delivery. Comida delivery não sim. entrou aqui em casa. Por quê? É. Porque a gente via os entregadores na frente dos restaurantes de delivery, sentado na calçada, com a mão no outro carro, sem máscara. Aí esse entregador vai pegar na embalagem da minha comida e vai trazer a comida aqui para casa. A gente sabe que este é um meio de transmissão, né? Então aqui em Sim, casa a sim. gente abriu mão do delivery. Quando você tem um delivery próprio, né? Você tá orientando a ele como se portar perante a pandemia, né? E ter o cuidado com o produto. Ó, estão perguntando Sim, aqui, a você chance. entrega no Jardim Estela? O Jardim Estela fica próximo de onde? Mas a Ó, gente entrega. Tem alguns entrega, casos. gente. A Pede que gente entrega. Sabe o que entrega. que a gente faz? Isso. Qual que é o critério hoje? Uhum, Eu tenho uma dificuldade enorme em falar não. Se uhum. alguém entrou aqui e realmente morava longe e eu entreguei, por quê? Eu tenho dificuldade realmente de falar não. Isso é uma coisa que talvez a gente precise. Um dia a gente vai equacionar isso. Então, o que que eu combino quando a entrega é muito longe? Tem frete. Tá? As entregas muito próximas, dependendo do valor, não tem frete. E as entregas que são muito longe, eu combino um frete e vou falar, olha, se for muito longe a ponto de inviabilizar o trabalho do entregador no dia, eu posso te entregar amanhã cedo, num horário específico? Uhum. Então eu combino isso com a pessoa e eu atendo essa pessoa. Tá, e A para as gente chegou a pessoas entenderem entregar. um pouco do seu produto, ele é o pão de queijo, ele vem embalado, congelado, então eu posso fazer uma compra, deixar meio que estocadinho aqui no meu freezer, aí quando chega Pode, uma pode. visita, eu vou lá e asso, amanhã eu quero fazer Isso. um lanche em casa, conta aí um pouquinho. O nosso pão de queijo, só para fazer, então, vou falar do pão de queijo, né? Ele é um Claro! produto super. Inclusive, quando a gente começou e eu chamei era um cara que era nutricionista, ele falou: olha, quando você. Isso você está fazendo agora, né? Porque é pequena quantidade. Porque quando você tiver em grande quantidade, você vai usar ovo em pó e você vai usar não sei o que lá. Eu falei: então, eu não vou usar isso, sabe por quê? Porque eu não vou ser fono de Minas nunca. Entendeu? Eu não vou fazer igual aos outros, eu quero fazer diferente. Porque se for para fazer igual, tem 50 mil no mercado. Então, Exatamente. a minha ideia era justamente fazer um negócio que não tinha, né? Aham. Então, o nosso produto é feito com polvilho caipira. Muita gente não sabe, mas o polvilho, esses industrializados, eles contêm alguns aditivos químicos, pode ser até fermento, traços de farinha de trigo. Então, já é um produto que, já no ingrediente principal, já tem um problema. O segundo ingrediente, que nos produtos industrializados é muito comum, é essência. As pessoas também não sabem, mas os pães de queijo atualmente, a maioria deles tem essência de queijo. E existe no mercado essência de queijo Minas, parmesão, canastra, provolone, tendo o que você quiser. Uhum. Então, o queijo é um produto caro. Para você fazer uma peça de queijo de 1,5 kg, você vai precisar de 10 litros de leite. Então, é um produto caro. Não tem e trabalhoso, né? É. Porque o queijo não fica Então, pronto do dia para a noite, né? Você tem todo o trabalho, você exatamente. tem que talhar o leite, escorrer, deixar curtindo, Exato, sim, né? exato. Tem mil processos aí. Então então o ovo que a indústria usa é um ovo em pó, é um ovo pasteurizado. Não vai achar que é ovo que você quebra assim, e quebra e tá lá. Não é. Então já começa daí que é um produto. Às vezes até a pessoa fala, não, eu não gosto de pão de queijo. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não gosta de pão de queijo. Assim, é A gente difícil é para mim. mineira, né, Lu? Então, eu sou mineira. Mas assim, algumas pessoas que. Não, daí eu falava assim, não, mas experimenta. Daí a pessoa comia e falava, mas então o que eu como não é pão de queijo. Eu falei, exatamente. O que você come
Aí por aí não é pão de queijo, que fica um sabor residual, que é o sabor da essência, que isso realmente dá uma má digestão. O nosso produto é polvilho caipira, então, que é só mandioca, ovo orgânico, que eu te falei, que são de pequenos produtores, queijo canastra, e a gente usa, a única coisa que a gente não consegue usar, que é artesanal, é o leite. Mas a gente usa aquele de garrafinha, que é de geladeira, que dura 7 dias. A gente não usa Tetra Pak. Então, é um produto que tem em termos de nutrientes, em termos de ingredientes, é um produto muito bom, muito rico. Ele dura 4 meses, ele vem congeladinho no pacotinho e dura 4 meses. A gente fez um pacotinho que é um sistema abre e fecha, então você abre, pega o que você quer, põe no forno, fecha e dura lá 4 meses. Eu vou pedir aqui até para alguém pegar um pacotinho para mim. Léo, consegue pegar um pacotinho para mim? Eu vou mostrar o pacotinho. E eu consigo tirar só a quantidade que eu quero assar hoje? Só a quantidade que você quer assar. A gente fez a análise microbiológica, macrobiológica, ele dura 6 meses, mas na embalagem a gente colocou 4, por segurança. Então, esse é um dos pacotinhos, esse é o pacotinho tradicional, ele tem um sisteminha abre e fecha aqui, daí você abre, assim, ele vem embalado a vácuo, e daí você abre, tira só a quantidade que você quer e volta pro congelador. É bem prático. Outra coisa que eu percebi que eu precisava colocar, que a gente colocou esse ano, que daí intensificou o delivery, né, pessoa física, que daí a gente viu que a gente precisava fazer, que até então a gente não tinha essa... não tinha foco no pessoa física, era jurídica mesmo. A gente manda na sacolinha as dicas de como assar. Um papelzinho bonitinho, para que as pessoas não errem ao assar o pão de queijo. Por quê? A gente percebeu que as pessoas estavam assando como se fosse um pão de queijo industrializado. E são produtos diferentes. Claro. São produtos totalmente diferentes. O pão de queijo, que tem pouco ou nenhum queijo, ele assa muito rápido. Ele em 20 minutos assa. 15 minutos, coloca lá, ele assa. Por quê? Porque ele não tem o queijo. Então, o polvilho em contato com calor e se expande muito rapidamente, já fica grandão. Só que depois que ele perde o calor, ele dá uma murchada. O nosso não, o nosso tem queijo. Nós tem 50% de queijo na receita. Então ele demora para fazer aquela trama toda com polvilho. Ele fica um polvilho, um pão de queijo que quando ele perde a temperatura, ele se mantém estável na forma dele. Porque ele cresceu sustentavelmente com o queijo e o polvilho fazendo uma trama. Tanto que ele fica assim, ele parece... Se você cortar o pão de queijo ao meio... Ele parece aqueles pães de fermentação natural. Ele tem todos aqueles alvéolos, fica bonito, ele fica com uma casca crocante. Então tem todas essas diferenças. Você consegue comer no dia seguinte o nosso pão de queijo, ele ainda vai estar macio. Então tem todos esses diferenciais assim no produto. E que a gente quer continuar fazendo, porque esse é o nosso negócio. Nossa lojinha tem esses 10 tipos de pães de queijo. E na lojinha a gente percebeu que as pessoas tinham uma demanda de outros produtos artesanais. Então a gente colocou outros produtos aqui. A gente tem produtos de pequenos produtores aqui. Só tem 2 produtos que são de produtores de São Paulo. O resto é tudo de Minas. Mas que estão nessa pegada nossa do cuidado na hora de fazer o produto, de ser sem conservante, de ser com fruta de verdade, comida de verdade. Sim, claro. E tá daqui. Então tem bastante coisa. E aí aqui. você tem o quê? Geleia, doces? A gente tem queijo Minas, queijo canastra, requeijão de corte, manteiga, que é uma manteiga de verdade, de Tupaciguara, muito saborosa. Porque eles colocam uns aditivos amarelos em manteiga, a indústria aí também. Tem doce de leite, a gente tem 3 tipos de doce de leite. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Doce de leite de Minas é outra coisa também, tá? Quem comer doce de leite de Minas vai falar assim, nossa, eu nunca tinha comido doce de leite, né, Lu? É verdade. A gente tem goiabadas, tem umas coisas bem bonitas para fazer de aniversário. Josi, tem algumas coisas que dá até para mandar para Porto Alegre. O pão de queijo não dá, mas tem outras coisas. O pão de queijo não dá. Que vai dar. Então, e daí a gente. Sim, e daí
Agora a gente está. Assim, eu te falei do medo, né? Às vezes o medo me paralisava e às vezes ainda me paralisa. Às vezes eu acho que eu não sou capaz e daí eu falo, meu, não vai dar certo isso, eu acho que é muito para mim. E daí no dia seguinte eu tô melhor e falo, não, é isso mesmo, vamos embora. A gente está montando um e-commerce dos nossos produtos que vai rodar daqui uns 15 dias. Então as pessoas vão poder comprar, as pessoas de Então, você São já Paulo vai ter um inteiro vão poder site aí. cobrar. Qual que é o site? Vamos ter um site. Depois eu vou ter que te falar porque eu... Não, é www.donacelina.com.br. Mas ainda não está rodando. Ainda a gente está em fase de inserção dos produtos, tudo. Então, uma limitação que a gente tinha com o nosso motoboy, que a gente tentava ajustar aí no telefone, não, a gente vai te atender tal dia. Com o e-commerce, a gente vai conseguir, a gente vai fazer uma parceria Um delivery? com um delivery, que não é rápido, não é nada, acho que não sei qual é, mas a gente vai entregar em São Paulo inteiro. Isso aí. Ô Lu, no meu livro, Seis Corridas, nossa, mexi aqui. Eu costumo dizer o seguinte, que eu corri as 6 maratonas, né? Mas esse processo, ele é espiral. As linhas de chegada que a gente vai determinando na nossa vida, ele é um processo espiral. E o seu discurso vai muito em contra a isso, né? Quer dizer, você foi lá, você começou a vender pão de queijo, do pão de queijo você foi para a feirinha, da feirinha abriu a loja, da loja trouxe outros produtos, aí na pandemia se reinventou, agora já está indo para o e-commerce. Quer dizer, em resumo, a mensagem para as pessoas, não tenha medo de sonhar, né? Sonhe, né? E veja se é possível colocar o seu sonho em pé. Se não for possível colocar seu sonho em pé, puxa para o lado e busca outro. Não é assim? Sim, exatamente. O máximo que pode acontecer é não dar certo. Exatamente. Né? Às vezes, eu me lembro muito de pessoas, Assis Chateaubriand, que ele fundou, acho que o MASP, outras coisas, mais de 50 anos. O próprio fundador da Globo fundou a Globo aos 68 anos. Pois é, né? Eu tô então, aqui, a gente olha, pode muito. Eu lancei um livro aos 52 anos, comecei a correr com 40 anos, né? Aos 52 eu já tenho 70 maratonas, né? Desculpa, 70 não, 7 maratonas. Desculpa, 7 maratonas. Até eu aqui, emocionada. Mas mesmo assim é muito. É muito, né? Completo 53 anos esse ano. Há 3 semanas virei o pé no parque, né? Voltei a nadar, né? Então, já tem 2 semanas que eu tô nadando e tô buscando outras coisas. Porque se eu falar, olha, eu corria, né? Estão perguntando aqui o nome do meu livro. Gente, o meu livro é o 6 Corridas, tá? Sigam aí Sara Veloso, com 2 L's, e vamos seguir aí o Dona Celina também, Pão de Queijo. Tô correndo um pouquinho porque a gente tem 1 minutinho aqui e já vai encerrar a nossa live. Lu, seu recado aí, beijos. Dá seu recado aí pro pessoal. Tá de joia. Bom, primeiro, obrigada, Sara, pela oportunidade. Foi super legal participar. Eu falo bastante, né? Mas sim. Meu recado é o seguinte: um dia desse eu assisti um filme que chama Maudie, que é de uma pintora... 30 segundos, hein? 30 segundos. E ela falou assim, uma pessoa chegou para ela e falou, Maudie, você me ensina a pintar? Ela falou, ué, você quer pintar? Então pinta. Então o meu recado é, você quer fazer suas coisas? Faça. Depois você vê se planeja. Você tem que ter amor pelo que você faz e que as coisas assim vão acontecendo. Acho que é isso. E tem que ter satisfação, né? Dona Celina. E se não der certo, a gente começa de novo. Exatamente, porque as linhas de chegada são espirais. Os 7 segundos, beijo para você. Gente, obrigada. Beijo, pessoal. Aí pela obrigada. presença. Obrigada, Tchau. obrigada.